Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Bom dia, Serli Fátima, que nos acompanha, de Conselheiro Lafayette. Bom dia, Maria José Silva. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Nós, como combinamos ontem, voltamos com a segunda parte do Sacramento da Crisma. Vamos trazendo um pouquinho da fundamentação bíblica, teológica, com relação ao sacramento da Crisma, nos ajudando a aprofundar mais na nossa missão, no nosso serviço, enquanto cristãos, dentro do contexto de igreja, em sintonia com a família, com a comunidade e com a sociedade. Bom dia, Guilherme Garcia Amaral, seja bem-vindo ao nosso bate-papo às vésperas dos 21 anos de Ministério Sacerdotal, que eu completo amanhã, em sintonia com o Santuário da Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schoenstatt, que foi inaugurado também no ano de 2000. Teve a sua bênção no ano de 2000 em Brasília. E fiz questão de escolher dia 18 como sendo o dia da aliança, o dia da Mãe Rainha. A devoção que eu trago e a formação que eu tive no movimento de Schoenstatt, uma vez que o padre da minha paróquia era do Instituto dos Padres de Schoenstatt. E ele que me encaminhou para o seminário. Tanto eu quanto outras vocações, outros padres que estão espalhados pelo mundo inteiro, outros religiosos, religiosas, somos muitos de uma só paróquia. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade, já fiz lá no Facebook uma referência aos 21 anos de Ministério Sacerdotal, dizendo qual é a visão de igreja que eu tenho, qual é a visão de serviço que eu tenho. E falando em serviço, nós somos marcados por estes sacramentos que são encontros de Deus para conosco. E hoje nós vamos dar continuidade ao sacramento da Crisma, falando da dimensão comunitária da Crisma. Um sacramento nunca é uma devoção privada, pessoal, mas tem uma dimensão comunitária de igreja, de comunidade. Nós estamos inseridos e envolvidos na vida da igreja, na vida de comunidade. Deve ser sempre um sinal para o mundo, desde o batismo até a unção dos enfermos. Todos os sacramentos têm dimensão comunitária. Todos eles fazem parte, são sinal do sacramento universal de salvação, que é a Igreja. Ou seja, marcados por esse sinal, nós somos convocados e convidados a vivermos em sintonia com toda a Igreja de Deus, nos nossos trabalhos, nas dimensões onde assumimos nosso serviço, sempre com esse desejo de construirmos comunidade. De modo muito especial, a confirmação tem esse caráter comunitário eclesial. Esse sacramento foi inaugurado em Pentecostes, com o nascimento da Igreja. Confirmados pelo Espírito Santo, os apóstolos até aí, medrosos, egoístas, deixam o cenário e vão às multidões, às comunidades, enfrentando todas as adversidades e a própria morte por Cristo e pela Igreja. Por isso, esse sacramento da confirmação
relega a todos nós esta atitude de sairmos de nós mesmos ao encontro do outro, fazendo comunhão com toda a igreja. Quando nós olhamos comunidades fechadas em si mesmas, comunidades lacradas nos seus pequenos núcleos, nós nos tornamos retrato daquilo que aprendemos durante o feudalismo na história. Pequenos feudos, e somos senhores feudais, fechando o nosso espaço a outras possibilidades de participação de membros. O que sempre ouvimos é justamente isso: não tem ninguém que queira estar no meu lugar. De uma maneira mais direta, eu sempre digo: se não há ninguém que possa ocupar o teu lugar, então não existe pastoral, então não existe teu movimento. É necessário que nós trabalhemos essa dimensão comunitária do serviço a partir do sacramento da confirmação. Todos nós somos convocados e convidados a assumirmos o nosso espaço. Às vezes, na nossa cabeça, sempre temos de que nós não temos capacidade. Mas Deus não chama os capacitados, mas escolhe aqueles que Ele quer e capacita ao longo da vida, ao longo da história. Se pelo batismo o cristão se faz membro vivo da Igreja, pela confirmação, o Espírito Santo o arma combatente desse reino e o faz responsável adulto dessa comunidade igreja. Por isso eu disse ontem de que o sacramento da Crisma nos faz soldados de Cristo dentro do contexto da igreja. Confirmado, o cristão tem de ser sinal, testemunho, presença de Cristo e da igreja no mundo. O cristão não é o crismado para pagar promessa de pais e padrinhos, nem para cumprir um preceito religioso tradicional. Se assim nós pensamos, então devemos deixar de lado este momento de recebermos o sacramento e crescermos na nossa mentalidade e na nossa concepção. É crismado para se tornar um cristão adulto na comunidade, um soldado de Cristo na defesa da fé, comprometido com a comunidade igreja. Daí também que se deixou de crismar criancinhas, mas espera-se uma idade mais adulta e o sacramento da confirmação é precedido de uma preparação consciente do crismando. Aliás, a própria celebração da confirmação tem como a Eucaristia uma celebração comunitária mais frequente que os outros sacramentos. Como é difícil colocar na cabeça de muita gente a beleza e o significado da dimensão comunitária dos sacramentos quando se propõe as celebrações comunitárias, por exemplo, do batismo e do casamento. Se o Pentecostes é o nascimento da Igreja, como missionário pela confirmação, os batizados que formam a Igreja são investidos pelo Espírito Santo para serem enviados ao mundo para a santificação dos homens, para a transformação cristã do universo, até que Deus seja tudo em todos. Por isso, durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, o batismo era celebrado pelo bispo durante a noite pascal ou na vigília de Pentecostes. Ao sair da água do batismo, o adulto recebia a imposição das mãos, a unção com óleo santo, o crisma, e era assinalado com o sinal da cruz na fronte. No século IV começou o batismo de crianças. As igrejas orientais adotaram o costume de batizar e logo em seguida crismar a criança ou o adulto.
As igrejas do rito ocidental preferiam batizar e adiar a crisma para outra oportunidade. Naqueles tempos, a igreja não esquentava a cabeça em dar número aos sacramentos, em contá-los. Só no século XII é que foi aparecendo o número 7 para designar os sacramentos. Assim, a igreja primitiva administrava em conjunto o batismo e a crisma, principalmente tendo-se em vista que os candidatos ao batismo, confirmação e primeira comunhão já eram adultos na maioria. Batismo e confirmação, dois ritos diferentes para duas graças diferentes, mas complementares, as duas faces da mesma moeda. O batismo já dá o Espírito Santo. A confirmação dá-o em plenitude. Após o nascimento vem o crescimento. São Paulo nos diz: fomos todos batizados num só Espírito. Eis o batismo, e todos bebemos de um só Espírito. Eis a confirmação do batismo. O diácono Filipe evangeliza a Samaria e dá o batismo. Pedro e João seguem-no para dar a confirmação impondo as mãos. Atos, capítulo 8, versículos 14 a 17. A conclusão pastoral muito prática para todos nós cristãos. Se o batismo nos faz filhos de Deus e membros vivos da Igreja, comprometidos com o reino de Deus, e a crisma ou confirmação do batismo nos dá o Espírito Santo para o crescimento na fé e nos tornamos adultos na fé, devemos viver adultamente essa fé, proclamando o plano de Deus em todas as estruturas temporais e denunciando corajosamente aquilo tudo que se opõe a esse plano. Eis aí a nossa missão. O batismo nos faz filhos de Deus, igreja, e a confirmação nos faz defensores desse reino de Deus. Esta é a vocação do cristão no mundo de hoje. Para isso, ele tem o Espírito Santo do batismo e da confirmação. Dentro da celebração do sacramento, da confirmação, nós temos alguns rituais, alguns ritos a serem cumpridos. Um deles é o rito da imposição das mãos. Geralmente, o ministro ordinário da crisma é o bispo. É o general que arma o soldado para o campo de batalha. Na falta do bispo, um sacerdote delegado por ele poderá crismar. Daí nós dizemos que é o ministro extraordinário. A cerimônia da crisma começa com uma oração invocando o Espírito Santo e segue-se as leituras do Antigo e do Novo Testamento. Isaías, Joel, Ezequiel, Atos dos Apóstolos, Cartas de São Paulo. Em seguida às leituras vem a imposição das mãos. É um gesto bíblico de bênção ou de consagração. Jesus abençoava as crianças e curava os doentes impondo-lhes as mãos. Os patriarcas impunham as mãos para abençoar. Os apóstolos curavam os doentes, ordenavam presbíteros e diáconos e invocavam o Espírito Santo sobre as comunidades pela imposição das mãos. Na cristandade da Idade Média, os papas consagravam e entronizavam reis e imperadores pela imposição das mãos. Hoje ainda, a ordenação sacerdotal e episcopal
é feita pela imposição das mãos. É um gesto de transmissão de algo superior. Muitos de nós já participamos dessas celebrações de ordenação sacerdotal e há pouco de ordenação episcopal. E vimos esse gesto da imposição. Na liturgia cristã, é gesto que significa a tomada de posse de um ser pela potência de Deus e plenitude do Espírito, a fim de investi-lo de um poder espiritual, de uma aptidão em vista de uma missão. E com a imposição das mãos, a oração. Roguemos a Deus Pai que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos, já renascidos no batismo, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela unção do Cristo a seu Filho. Após a imposição das mãos, continua: ó Deus, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, e enviai-lhes o Espírito Santo. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, o espírito do vosso temor. O sucessor dos apóstolos, em nome de Jesus Cristo, pede ao Pai que envie a plenitude do Espírito Santo sobre os crismando, para que ele se configure com Cristo, isto é, se torne testemunho de Cristo por sua vida. Aí então nós vamos entender um pouco sobre essa questão da celebração do sacramento, uma vez que nós somos convidados a vivermos esta realidade deste sacramento. É muito importante, quando se recebe o sacramento, pensar naquilo que nós estamos recebendo, na sua essência, na missão que nós estamos assumindo diante da comunidade, diante principalmente de Deus. E às vezes nós percebemos que durante a celebração do sacramento, as pessoas muitas das vezes se colocam a fazer poses para as fotos e guardar essas lembranças, muitas das vezes sem ter noção da responsabilidade que estão assumindo diante da igreja. O outro rito é o rito da unção da crisma. O óleo usado pela liturgia na administração do batismo, da crisma, da ordenação sacerdotal e da unção dos enfermos é um óleo consagrado pelo bispo numa missa especial celebrada na Quinta-feira Santa. Na confirmação, por que o óleo? Quando falávamos dos sacramentos em geral, dissemos que sacramento é um sinal, quer dizer, uma realidade que indica outra realidade de ordem superior. A água do batismo indica a água viva, a vida divina da graça. O pão na Eucaristia indica que o pão que está aí após a consagração é o pão da vida. Cristo, por isso, nós recebemos, indica que o pão que está aí após a consagração é o pão da vida, é o Cristo. Pois bem, mas e o óleo? Por que o óleo na crisma? É o seguinte: antigamente, quando um lutador ia para a luta, antes de entrar na arena, era ungido com óleo, pois atribuía-se ao óleo a propriedade de enrijecer e adestrar os músculos, ou ao menos tornava o lutador escorregoso quando o adversário tentasse segurá-lo. E o que tem isso a ver com a confirmação? O óleo, símbolo de destreza e força para a luta, lembrava ao crismando que ele era ungido pelo Espírito Santo para as lutas da vida.
E olha, não são poucas as lutas da vida. A confirmação pela unção conferia-lhe a força do Espírito Santo, adestrando-o para as lutas na defesa e testemunho da fé. Nesse momento, o bispo, depois de colocar a mão no ombro do crismando, impõe a mão sobre sua cabeça e, tendo mergulhado o dedo no óleo do crisma, traça em sua fronte o sinal da cruz com o óleo, dizendo a oração essencial, a fórmula da crisma. Recebe, por este sinal, o dom do Espírito Santo. E o crismando responde amém. Depois de convidar a comunidade a orar pelos crismandos, o oficiante termina a cerimônia com a oração. Confirmai, ó Deus, o que realizastes em nós e conservai nos corações de vossos filhos os dons do Espírito Santo, para que não se envergonhem de confessar perante o mundo o Cristo crucificado e cumpram com dedicado amor seus mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Olha que oração bonita, né? O bispo reza pedindo a Deus que confirme aquilo que realizou no coração daqueles que receberam o sacramento da crisma. Ou seja, receba os dons do Espírito Santo e que eles não se envergonhem de serem cristãos, de confessarem a sua fé no mundo, de assumirem com destreza esta vocação e com dedicado amor à sua fé dentro da vida da comunidade. Eis aí a nossa responsabilidade enquanto cristão. Fica aí este nosso encontro, terminando aí com esta oração do dia da celebração do sacramento da crisma. No próximo encontro nós vamos trabalhar essa questão do bom cheiro, o tapinha do bispo, o católico ou o caótico. Essa é a proposta para o nosso próximo encontro.